Novo protocolo de saúde da CBF para séries A, B, C e D. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje a gente vai falar sobre a pandemia da Covid-19 que está se alastrando no Brasil e no mundo e como isso tem impactado na volta do futebol. A gente já falou na live de retorno do canal, o retorno em meio ao caos, que o futebol não deveria voltar agora, e a gente está mostrando isso na prática. Muitos casos aparecendo. Foi só a primeira rodada da Série A e Série B e o protocolo da CBF já precisou ser mudado para tentar continuar ao campeonato. Mas talvez esse campeonato não consiga terminar a tempo, ele vai ser paralisado, enfim. Dificilmente esse calendário vai seguir o rumo que se imagina. Mas, antes da gente falar de todos esses assuntos e tudo que isso pode nos afetar na temporada, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, para que a gente consiga alcançar mais e mais azulinos. A nossa meta de chegar a 2.500 antes do início da Série B ela foi batida, muito obrigado a vocês por isso. Agora vamos definir novas metas, vamos ver aqui, deixa passar esse clássico, que a gente vai ver aí qual a meta próxima que a gente bate para vocês atingirem. Mas até lá, vão se inscrevendo aí, quem sabe a gente já nem precisa definir a meta, porque ela já vai sair batida, ok? Vamos lá. Novo protocolo de saúde da CBF, é o protocolo para evitar contaminações. E o que motivou esse protocolo? Esse protocolo foi motivado pelo fato do Goiás descobrir horas antes da partida contra o São Paulo no Serra Dourada, que estava com 9 jogadores, dentre eles alguns titulares, contaminados com a Covid-19 que não poderiam estar em jogo. Ou seja, o Goiás precisaria botar um time em campo que não estaria praticamente reserva. Então, diante disso, a CBF mudou, o jogo não aconteceu, mas diante disso a CBF mudou o protocolo. Mas não custa lembrar que um dia antes o CSA já tinha descoberto também 9 infectados, não teve alteração no jogo porque ele soube antes e a CBF ou o próprio CSA decidiu ir a campo, e o time entrou com jogadores muito reservas, um time muito mexido, conseguiu ganhar ainda esse jogo contra o Guarani, mas a gente viu que não era aquele CSA que a gente estava acostumado a ver ali no último jogo da Copa do Nordeste, na reta final do Campeonato Alagoano. Era um CSA bem abaixo, mas que ainda assim, por uma questão muito de sorte, uma bola que sobrou na área, eles conseguiram vencer o Guarani na estreia. E hoje já não jogarão, no dia de hoje, a segunda partida contra a Chape. Mas a gente vai falar do CSA mais para frente. Vamos lá ao novo protocolo da CBF. Bem, o novo protocolo da CBF, ele diz que a partir do dia 14 de agosto, ou seja, a partir da segunda rodada da Série A e terceira rodada da Série B, os protocolos vão mudar. Os times têm que fazer um teste 72 horas antes do jogo, e esses testes eles devem ser enviados 12 horas antes de viajar para as equipes visitantes e 24 horas antes do jogo para as equipes mandantes. Então, por exemplo, o Confiança, terça-feira, dia 18, ele vai encarar o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Então, vamos imaginar que o Confiança viaja no meio-dia da segunda-feira. Então, até meia-noite do domingo, o Confiança precisa entregar esses resultados. Já o Cuiabá precisa entregar até a noite de segunda os resultados. Os testes que o Confiança vai fazer 72 horas antes, eles têm que fazer esse teste no sábado, logo após o jogo contra o Sergipe. E não é só aqueles relacionados para o jogo. Até aqueles jogadores que eventualmente estão no DM, ficarão em Aracaju, todos eles precisarão ser testados. Seja no DM, sejam jogadores que não seriam relacionados para o jogo. Essa é a primeira e talvez mais profunda alteração do protocolo da CBF. Outra alteração bem significativa é que agora os clubes poderão escolher o laboratório. O laboratório Albert Einstein, em São Paulo, era o credenciado pela CBF. Só que esse laboratório trouxe alguns erros, principalmente com testes para o Red Bull Bragantino, e também teve um erro nesses testes do Goiás. Não foi um erro tão grave contra o do Red Bull, mas também teve um erro. Então, por até pedido de Corinthians, dos times paulistas, cada time agora pode escolher o seu laboratório desde que ele esteja credenciado pelas organizações de saúde e pela própria CBF, e aí aqueles testes que serão feitos fora dos laboratórios, do laboratório Albert Einstein,
o clube paga e a CBF reembolsa os custos desses testes. Eu não sei como isso nos afetaria, até porque eu imagino que fazer esses testes, mandar para o Einstein, receber a resposta, vindo lá para cá, isso tem um tempo, talvez arrumando um laboratório aqui em Aracaju, fique mais fácil de manter essa testagem rigorosa como a CBF quer agora. Aí a única coisa que eu critico muito nesse novo protocolo é que a CBF não definiu um número mínimo de atletas contaminados para que uma partida seja adiada. Ou seja, casos como esse, surtos como esse do CSA poderão acontecer. A gente não sabe, por exemplo, o CSA jogou com o Guarani e depois apareceu mais 9. Provavelmente desses 9, alguns deles estiveram em campo sábado. A Guarani pode ter infectado algum, o Guarani já jogou com o Cruzeiro, o Guarani já viajou, o Guarani está se concentrando. Se o Cruzeiro pegou, ele já leva essa para Minas, enfim. Tá tudo muito nebuloso, essa falta de clareza de quando poderemos ter um jogo suspenso é um complicador. Vamos falar do caso específico do CSA. O CSA, que eu já falei, jogou contra o Guarani em jogo adiado, jogou contra o Guarani com 9 infectados que foram afastados, jogou com time reserva. Depois disso, mais 9 apareceram infectados, ou seja, são 18 no elenco todo do CSA. E o CSA assim não pode jogar. O jogo contra a Chapecoense foi adiado, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer com as próximas 2 rodadas. O CSA jogaria sábado contra o Cuiabá, em Maceió, e viajaria terça para o Paraná, para Ponta Grossa, encarar o Operário Ferroviário. Esses jogos eles não estão adiados ainda, eles estão mantidos, mas a gente não sabe aí como vai ser, se a quarentena vai passar, enfim, a gente não sabe em que pé está a recuperação desses jogadores do CSA. Quando eles foram descobertos, não tem nenhuma semana, supostamente se seguirem todas as práticas, eles ainda ficariam uma semana em isolamento para poder jogar. Só que aí se eles ficam 15 dias em isolamento, eles perdem um pouco da questão física, da questão técnica, e o CSA acaba sendo prejudicado de qualquer forma se já tiver que jogar sábado contra o Cuiabá. Vamos acompanhar isso aí, porque assim como foi com o CSA, pode ser com a gente logo logo. Confiança já tem 9 jogadores infectados, um está atualmente doente, em isolamento, e 8 já se curaram, isso já foi lá atrás, certo? Então o que eu me lembro foi isso, mas um novo surto pode vir e a gente pode ser muito prejudicado na continuidade. Além disso, vamos aqui falar sobre os clubes nordestinos da Série A, que eles estão muito preocupados com a logística. E se a logística da Série A não é porque são séries diferentes que a logística diminui. Os clubes nordestinos eles costumam se deslocar mais que o dobro dos times do sul do país, do sul e sudeste, para fazer seus jogos. Então, por conta da própria pandemia e com a redução de voos, os times estão precisando fazer mais escalas, fazer voos mais longos. Isso atrapalha o rendimento em campo, porque as viagens ficam mais demoradas, tem menos descanso, menos treino, mais exposição dos atletas. Isso está preocupando os grandes clubes nordestinos, principalmente os 4, Bahia, Fortaleza, Ceará e Sport, que estão na Série A. Mas essa preocupação também vem para cá, para a gente que está na Série B. Na Série C nem tanto, já que o grupo é regionalizado aqui no Nordeste, mas principalmente séries A e B são muito prejudicadas porque, por exemplo, a gente está voltando de São Paulo, aí a gente joga um jogo aqui em Aracaju, depois a gente viaja para Cuiabá e volta para Aracaju e tá esse bate e volta o tempo todo, com conexão com o aeroporto, sem descanso, sai de hotel, entra em hotel. Isso tudo acaba aumentando as possibilidades de contaminação do vírus. Vamos abrir aspas aqui para um médico do esporte. O diretor médico do esporte, Stenberg Vasconcelos. Ele fala sobre por que as preocupações estão sendo agora e não foi com a Copa do Nordeste. Ele fala, a diferença é que agora nós estamos viajando o Brasil inteiro e tem várias áreas que ainda estão pegando Covid. Essa é a diferença da Copa do Nordeste. Era uma região só, onde a incidência era a mesma, ficava mais fácil. Pois é, hoje a gente tá em uma região em que pese Sergipe está ainda com índices muito altos, algumas regiões do Nordeste já estão baixando seus índices. Por outro lado, outras regiões do país elas estão subindo seus índices. É o caso, por exemplo, do Centro-Oeste, onde a gente vai jogar contra o Cuiabá no próximo final de semana. É onde o caso
de Santa Catarina, onde o Avaí viria para cá, para Aracaju, jogar nesse final de semana, mas o jogo foi adiado por conta da final do estadual. Enfim, o Brasil é muito grande, é um país continental, não dá para comparar com os protocolos da Europa ou mesmo com os protocolos da Copa do Nordeste, onde você pega uma região geográfica, você não tem grandes deslocamentos de avião, você bota todo mundo junto e isso facilita demais o controle. Por isso que não teve nenhum surto na Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro não resistiu a uma rodada. Hoje nós já soubemos que tiveram 2 casos, pelo menos, no Atlético Goianiense que joga contra o Flamengo, e aí a gente não sabe qual dos destinos desse campeonato. Felizmente o futebol não deveria ter voltado, mas voltou, e agora a gente fica nesse impasse, tendo que acompanhar, além dos jogadores, além das proposições táticas, além dos gols, se quem está doente, quem está saudável, quanto tempo se recupera, a taxa de transmissão dentro de um jogo de futebol. Enfim, muitas preocupações e principalmente preocupações com os atletas. Os atletas, eles são pessoas, têm famílias, que precisam também ser resguardados em sua integridade física. É isso, pessoal, um vídeo aqui para a gente fazer essa atualização da volta do futebol, né? Já que a gente voltou com tudo, enfim, acompanhando o jogo, fazendo pré-jogo, mas meio que a gente esqueceu de fazer essa reflexão sobre a Covid-19, sobre a pandemia, que ela fique aí para a gente não esquecer e continuar se cuidando. Vocês, se puderem, fiquem em casa, usem sempre álcool em gel e máscara. Saudações proletárias e fui!